Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui com mais uma aula do nosso mini curso de finanças pessoais. E hoje a gente vai falar sobre orçamento familiar e sobre dívidas. Então, ontem vocês tiveram uma excelente aula com o Mitier, em que vocês viram aí um pouco sobre a questão comportamental e o quanto isso é importante, né? E hoje a gente vai falar mais sobre parte técnicas, né? Porque Mitier fala mais sobre a parte comportamental e eu fico mais na parte técnica. Então, vamos lá. A gente vai ver aí, começar um pouco sobre orçamento. Então, nós vamos falar sobre orçamento familiar, que é a nossa segunda aula. Orçamento familiar e também orçamento pessoal. Na próxima semana, terça e quarta, nós teremos as aulas aqui novamente. Então, o Tia apresentou aí para vocês o nosso livro base, né, que é esse esse caderno de educação financeira, e o livro em que ela normalmente se baseou aí, de mentes consumistas. Essa aula de hoje a gente tem um pouco também aqui da nossa apostila, né, que ela, praticamente toda a aula é baseada nisso, mas tem a indicação aqui de 2 livros excelentes também sobre orçamento, para vocês estarem conhecendo um pouco mais, que é o livro do Gustavo Cerbasi, Como Organizar a Sua Vida Financeira, e o livro do Murilo Carneiro e do Alberto Matias, né, sobre orçamento empresarial. Mas por que orçamento empresarial o título? É porque tem um último capítulo que ele fala sobre orçamento pessoal também. Então, por isso que ele foi colocado aí, tá bom? Então, nós temos aí para essa aula 2, né, tanto reconhecer o orçamento, aplicar os conceitos do que é receita, despesa, e tentar utilizar o orçamento no planejamento financeiro. Porque vocês falaram muito ontem sobre sonhos, sobre a necessidade de ter sonhos. Como que a gente vai realizar esse sonho? A Tia falou para vocês que precisa ter um tempo, precisa ter uma quantidade, né? Se você quer viajar, então quando é que eu vou viajar, com quem que eu vou viajar, para onde, qual que é o valor que vai ficar essa viagem. Então tudo isso tem que ser planejado. Mas inicialmente tudo surge no sonho. E aí, daí você começa a planejar os lugares que você quer ir, o que você quer fazer. Mas como que a gente vai conseguir colocar tudo isso em prática? A partir do momento que a gente consegue encaixar esse sonho no nosso orçamento. Então, por isso que o orçamento ele é importante e ele faz parte da vida tanto das empresas quanto das famílias, né? Porque ele vai ajudar nesse controle financeiro. Por meio do orçamento é que a gente vai conseguir fazer com que os sonhos virem realidade. Então, o orçamento, ele faz parte aí do nosso planejamento. Então, nosso planejamento em números. E assim como as empresas, né, as pessoas também, elas podem, entre aspas, ir à falência. Como que uma pessoa vai à falência, né? Ela vai começando a se endividar cada vez mais, pegando cada vez mais empréstimo, e quando ela vê, ela está super endividada, com muitos problemas financeiros, devendo para o tio, para o irmão, para o banco, para o vizinho, e por aí vai, né? Minha tia mostrou para vocês várias pessoas com endividamentos, pessoas até famosas, né, que tinham endividamentos para poder se manter ali dentro do nível, dentro do que eles queriam. Então, a gente também precisa prestar atenção em todas as despesas que a gente tem. Por isso que é importante o orçamento. Tá? Porque o que eu estou ganhando é mais ou menos do que o que eu estou gastando. Lembra daquele vídeo da Natália Arcuri? Eu dei uma olhadinha na aula para a gente poder fazer a ligação aqui, né? Natália Arcuri, ela mostrou como que é viver um degrau abaixo e o que acontece com a gente vivendo um degrau acima. Então, esse degrau acima, ele é extremamente perigoso. É o que provoca esse endividamento nas pessoas, que vão fazer com que as pessoas fiquem
cada vez mais com problemas. E, além disso, né, no médio prazo, um endividamento alto, ele faz com que as famílias realmente fiquem inadimplentes e não consigam quitar as suas dívidas. E pior ainda, isso desestabiliza qualquer família, isso faz casamento ter separação, isso faz a família toda brigar, né? O dinheiro não resolve, não traz felicidade, mas ele resolve bastantes problemas que a gente tem. Até esses dias atrás, eu estava escutando o Bruno Perini, não sei se vocês já ouviram falar dele. Alguém já conhece, já viu algum vídeo do Bruno Perini? De vez em quando eu gosto de ver ele. Não? Ele estava falando sobre um problema que ele teve de coluna. E ele precisou de ficar 1 ano tratando da coluna para não precisar de fazer cirurgia. Aí ele falou, até nisso, a independência financeira ela é importante. Por quê? Se ele não tivesse a independência financeira dele, como que ele ficaria 1 ano sem poder trabalhar, só fazendo fisioterapia, exercícios, cuidando praticamente dele mesmo, né? Para não precisar dessa cirurgia. Então, às vezes, pode acontecer esses imprevistos, e aí que vem a importância de vocês terem uma reserva. E essa reserva a gente pode ir construindo aos poucos. Mesmo quem tem bem pouco dinheiro, é possível ir fazendo a reserva, é possível se organizando e se ajustando. Eu conheço pessoas que, com um salário, que foi ganhando a vida inteira, pessoa salariada mesmo, um salário, depois 1,5, 2, por aí. Hoje, essa pessoa tem 2 casas, tem casa de aluguel, empresta dinheiro para alguns parentes ali, né? E mesmo assim, essa pessoa, ela consegue aí ainda estar com uma folga financeira. Então, ela já está fazendo o dinheiro funcionar para ela já está fazendo com que o dinheiro trabalhe para ela. Então, essa é a grande importância aí. E nesses momentos difíceis, igual eu falei do Bruno Perini, então, às vezes, a gente precisa de usar essa reserva que a gente tem para conseguir sair desses problemas que surgem inesperados, né? Pode ser um problema de saúde, pode ser um problema de emprego, igual a gente viu na pandemia. São vários problemas inesperados que podem surgir. Bom, então, o que é finanças pessoais, né? Finanças pessoais é a ciência que vai estudar toda essa aplicação desses conceitos financeiros na tomada de decisão, só que aí dentro da família, ou então na vida pessoal de alguém. No caso, vocês estão mais preocupados com as finanças pessoais próprias, ou tem alguém que já está trabalhando uma finança pessoal para a família toda? Me falem aí, quem é família, escreve família, quem é pessoal, coloca pessoal aí para mim, por favor, me observando no chat qual que é a maior preocupação de vocês, né? E o orçamento familiar, ele vai entrar nesse esquema da pessoa, a Natália, os dois, a Isabela pessoal, né? Então, o orçamento familiar, ele vai ser aí a projeção de toda a família. Quando a gente fala do orçamento pessoal, ele já é a projeção de uma pessoa. E essa projeção vai ser o quê? Se é uma projeção, é uma perspectiva futura do que você pode estar ganhando e de como você vai estar gastando todo esse dinheiro. Então, como que a gente vai planejar isso? Através das finanças pessoais, utilizando para isso o orçamento. Seja ele um orçamento pessoal, seja ele um orçamento pessoal ou um orçamento familiar, tá? Então, é pelo orçamento que a gente vai visualizar o valor que a gente recebeu, o valor que a gente está gastando e o que pode estar sobrando. E não adianta. Se a gente, como dizia um professor antigo meu, quem não controla, não administra. Tem pessoas administradoras aqui, não tem? Tem pessoas que estão fazendo curso de administração? Parece que eu lembro da minha tia ter falado.
tinha pessoas da administração. Assim, isso. Então, a gente precisa controlar, né? E o orçamento é uma forma excelente de controle, porque você começa a anotar tudo, e a partir do momento que a gente anota, a gente presta mais atenção. Ou então, algumas reflexões aí. Alguém sabe para onde está indo o seu dinheiro? Eu vou fazer algumas perguntas, vocês vão respondendo aí. Vocês sabem para onde está indo o dinheiro de vocês? Vocês sabem quanto que vocês gastam? E como que vocês gastam o dinheiro do mês todo? Vocês têm alguma ideia, né, de como as despesas se comportam durante o ano? Não, Natália não, Ana Laura também não. Quais são os itens que mais estão consumindo a renda de vocês? Vocês já pararam para pensar? Qual a maior dívida? A maior dívida a gente sempre sabe, né? Às vezes é um plano de saúde, às vezes é uma prestação da casa própria. Quanto de vocês já pagaram juros esse ano? Quem já pagou juros esse ano? Eu paguei até o ano passado. E muito. Ó, Natália, a gente ainda está no começo do ano, né? Até o ano passado eu paguei, pessoal. Eu tinha um financiamento de uma casa própria. Aí eu resolvi quitar tudo, vendi meu carro e quitei a casa. Foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje, a gente tem uma sobra de dinheiro muito melhor. Então, vocês têm gastos? Você planeja seus gastos e sua poupança? E poupança aqui eu não estou falando de caderneta de poupança, tá? Estou falando de poupança no sentido de guardar. Alguém planeja isso? Quanto que você, quando você planeja, você costuma cumprir o seu orçamento? São algumas perguntas reflexivas aí para vocês também, né? Bom, qual que é a importância do orçamento? O orçamento ele vai trazer aí, vai oferecer a oportunidade de vocês para avaliar toda a vida financeira. Então, como que você vai definir suas prioridades? Sabe, todos aqueles sonhos que vocês pensaram ontem durante a aula da Métier? A Isabela falou que planeja, mas esse mês saiu fora. Às vezes acontece. Às vezes acontece da gente não conseguir cumprir, principalmente quando é as primeiras vezes que a gente está planejando. É igual regime. Alguém aqui já fez regime e saiu fora também? Hã? Quem fez regime e saiu fora? Todo mundo faz isso, né? Por isso que a parte comportamental é importantíssima. É isso aí. Orçamento também é igual regime. A gente pensa, a gente planeja, vou começar na segunda, vou começar no próximo mês, né? Mas isso é aos poucos. À medida que a gente vai mudando a mente, vai mudando a consciência, é que a gente consegue realmente ir traçando os objetivos certos. E é muito difícil, porque você, de repente, fica endividado, e aí, quando você vê, você demora para sair daquele endividamento. Né? Então, essa demora é complexa. Vocês vão, por meio do orçamento, avaliar e fazer com que aqueles sonhos das conversas de ontem, aqueles desejos, aquelas metas, eles possam vir a ser realizados, né? Então, para fazer isso, você tem que conhecer qual que é a sua realidade financeira. E aí, a partir daí, você vai traçar quais são os projetos mais importantes. Você quer fazer uma viagem, o que você quer fazer? Então, baseado na importância desses projetos que vocês decidiram ontem,
é que vocês vão colocar ele no orçamento. Vocês vão observar e vão fazer as suas escolhas, né? Qual o projeto mais importante. E aí, ao mesmo tempo, também, vocês vão fazer o orçamento financeiro. Então, por isso que é importante estar definindo todas essas prioridades e, principalmente, identificar quais são os principais hábitos de consumo que vocês têm, para identificar como que vocês estão gastando o dinheiro de vocês, tá? Não é necessariamente, o que a gente busca aqui não é corte de coisas que vocês gostam de fazer, mas às vezes colocar alguns limites em quantidades, né? Não é deixar de sair com os amigos, não é deixar de ir no cinema, não é deixar de tomar um cafezinho, mas talvez seja não tomar um cafezinho todo dia, não ir no cinema todo final de semana. Porque se você quer ir no cinema todo final de semana, se isso é mais importante, então a prioridade é o cinema e não a viagem que você gostaria de fazer. Porque não tem como. A gente sempre tem que abrir mão de algo para conquistar outro, né? Vocês não estão abrindo mão de várias coisas que vocês poderiam estar fazendo hoje à noite para estar assistindo a aula, né? Eu estou abrindo mão também de algumas coisas para poder estar aqui dando aula. Então, sempre a gente vai priorizar uma coisa em detrimento de outra. Então, o que é mais importante? Qual é realmente a nossa prioridade? E aí é onde a gente precisa identificar onde está o nosso sonho e como ele é mais importante, né? E a partir disso, colocar esses hábitos de consumo controlados, né? Não um hábito de consumo desmedido. Por isso que tem algumas pessoas que, mesmo ganhando muito, são endividadas, como os atores que vocês viram. Vários atores ganham muito, mas mesmo assim devem demais. Então, por que isso? Porque eles não têm um controle do que acontece nas suas vidas. Então, a vida dessas pessoas precisam estar organizadas, né? Eles precisam organizar a vida financeira e a vida patrimonial, porque senão acaba perdendo tudo aquilo que conquistou. E todos sabem que os imprevistos estão aí, então nós precisamos estar preparados para esses imprevistos. E o consumo, ele é contínuo, sempre vai surgir um celular melhor, sempre vai surgir um relógio mais interessante, sempre vai ter um notebook mais novo, mais rápido, né? O consumo, ele está sempre por aí. A pergunta é, eu preciso? Eu preciso para hoje? Outro dia eu vi uma explicação muito interessante, que é, se a gente deseja comprar um celular hoje, e mesmo sem dinheiro, a gente vai lá e compra a prazo, o que a gente está fazendo? A gente vai comprar a prestação, vai ficar pagando juros para realizar um consumo de ter aquele celular que saiu agora, o modelo top. Só que o que vai acontecer? A satisfação desse desejo do celular vai fazer com que você trabalhe vários outros períodos para conseguir pagar esse sonho. Então, o fato de você trabalhar vários períodos significa que você está disponibilizando uma boa parte da sua vida futura por causa daquele sonho passado que você quis realizar de imediato. Então, o que você está vendendo ali, quando você vai pagar juros, é o seu tempo. O tempo que você vai estar dedicando e trabalhando para pagar o consumo. O tempo que você vai estar no futuro deixando de realizar outros sonhos por causa de algo que foi imediatista. Às vezes você nem precisava tanto, mas foi impulsionado pelo mercado, foi impulsionado pelo marketing e acabou consumindo aquele produto num momento inapropriado. E isso fez com que você, no futuro, deixasse e abrisse mão de outros sonhos. Que é o que eu falei para vocês no começo. Sempre a gente vai ter um sonho em detrimento de outro. Aqui a gente tem um vídeo sobre prioridades do orçamento, né? Então, ao definir essas prioridades, o que é mais importante, o que é menos importante para vocês, alguns vídeos eu vou passar para vocês, outros vou deixar para vocês assistirem
em casa, quando disponibilizar os slides. Assim que terminar a aula, eu disponibilizo eles já, tá? Então, o que ele fala aqui sobre prioridades de orçamento? É isso que a gente estava conversando, né? Você vai ter que colocar aqui quais são as suas prioridades, e nessas prioridades você vai ter que criar um espaço para ela dentro do seu orçamento. E aqui ele fala sobre envelopes, né? Ele fala para a pessoa criar aqueles envelopes de cartas antigas que existiam. Alguém conhece envelope? Alguém já mandou carta aqui nessa época digital? Não, né? Já a Bianca já mandou carta. Isso. Pode ser envelope grande, envelope pequeno, qualquer um que seja. É uma forma de controle, tá? Então, ele dá essa dica de que vocês podem. Samuel também já. Então, ele dá essa dica de que vocês podem colocar na frente do envelope para que ele gasto. Por exemplo, lanches ou alimentos. E aí você coloca quanto que você quer gastar ali por mês dentro do envelope. Um outro envelope, lazer, por exemplo, você coloca ali quanto que você quer gastar por mês naquele envelope também. E aí você vai controlando esses envelopes. Por que ele fala desses envelopes? Porque ele fala que quando você abre o envelope, é como se fosse uma bolsa, uma carteira da gente. Quando a gente abre que não tem o dinheiro, a gente começa a preocupar e falar, poxa, meu dinheiro está acabando. Quando você abre, que está cheio de dinheiro, você começa a gastar desmedido. Até o momento que você olha e fala, não, o dinheiro está acabando. Aí você começa a colocar o pé no freio. Por que o consumo das lojas é bem mais alto quando as pessoas recebem? Todo mundo está com dinheiro na mão. E aí eles começam a querer satisfazer os seus consumos, os seus desejos. No final do mês, vocês vão na loja, vai em banco, vai em qualquer lugar. É tudo mais vazio. Exatamente por causa disso, porque eles gastaram dinheiro no começo, que a bolsa estava cheio, né? A carteira estava cheia, o banco estava cheio, vão gastando. Eu sei que tem os compromissos que têm que ser pagos, mas às vezes no começo você vê aquele volume de dinheiro que você gasta tranquilamente muito mais. Então ele fala também sobre a prioridade de construir os sonhos primeiro. Ele cria essa ordem, né? Ele fala sobre a qualidade de vida e fala sobre a construção do estilo de vida. Então, ele fala que os sonhos têm que vir em primeiro lugar, é aquilo que vocês desejaram. Por quê? Porque isso vai fazer com que vocês fiquem motivados a querer economizar, motivados a querer realizar mesmo aquele sonho. Depois vem a qualidade de vida e aí vem a construção do estilo de vida. Deixa eu colocar esse vídeo aqui para compartilhar aqui com vocês. Quer ver? Só um minutinho que vai dar certo aqui. Acho que eu fiz errado aqui. Tá? Acho que eu tenho que parar a apresentação. Peraí. Custou dar certo essa apresentação, né? Aí, de repente, eu vou e paro ela. Vocês estão conseguindo ver? Tudo bem, Ana Laura? Vocês estão conseguindo ver o vídeo ou não, pessoal?
Não, não. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Janela. Ah, não é janela, é guia. Peraí. Compartilhar a guia. Fiz alguma coisa errada aqui, pessoal. Vou tentar fazer de novo. Estou tentando fazer dar certo aqui, tá, gente? Vai dar certo agora. O Fernando deve ser bastante jovem. Alimentação, Twitter. E a Fernanda pergunta o seguinte: qual é a porcentagem ideal com gastos de moradia, alimentação, estudos e transporte? O Fernando deve ser bastante jovem, perguntando a questão de estudos aqui, ou tem filhos. E a resposta para a Fernanda e todos aqueles que esperam uma orientação bastante objetiva quanto a quanto distribuir de recursos em seu orçamento, minha conclusão é que não existe uma resposta objetiva para esse tipo de questão. O que existe é uma estatística de como as pessoas gastam seu dinheiro, como elas distribuem suas prioridades no orçamento. Por exemplo, segundo o IBGE, 30% da renda das famílias hoje são consumidos com moradia. Por quê? Escolha das famílias? De forma alguma, 30% da renda familiar é o limite que o mercado financeiro permite financiar a moradia, é o máximo que é aceito nos contratos de financiamento, por isso que os brasileiros fazem é alocar o máximo que eles podem para comprar a melhor moradia possível. Isso é correto? Minha reflexão é que não é correto. Na verdade, Vocês não estão conseguindo visualizar, mas estão escutando? Vocês estão escutando também, não? Bom, pessoal, então deixa a apresentação para lá. Vamos voltar no nosso. Depois vocês assistem, senão a gente vai ficar muito tempo aqui e eu não vou conseguir passar tudo que precisa para vocês, porque eu fiz alguma coisa errada aqui. Parece que agora está dando tudo errado. Vocês estão vendo o slide? Está dando para ver o slide? Está tranquilo? Está na sessão de perguntas, vocês estão vendo? Tá, então, porque eu entrei aqui no outro computador e no meu outro computador não apareceu nada disso, apareceu tudo diferente. Mas vamos seguir aqui, então, o slide, para que vocês consigam. Deixa eu colocar aqui em modo de apresentação, ver se vai dar certo. Isso, que a gente tinha visto até aqui, né?
Tá aparecendo para todo mundo, tá? Então, o próximo slide aqui é a importância do orçamento. A gente viu, fui passar o vídeo deu errado, aí prioridade do vídeo. Construção dos sonhos. Oxe, eu fiz uma bagunça aqui agora. Vocês estão conseguindo ver assim, sem apresentação? Eu vou ter que colocar desse jeito, que eu não estou conseguindo mais passar ele. Vou fazer algumas coisinhas aqui para melhorar um pouco. Pode ser, pessoal? Podemos ficar assim? Estou conseguindo colocar a projeção igual estava antes. Eu mexo mais é no Teams. E aí, quando tem que mexer no Meet, dá problema. Beleza, está todo mundo vendo? Vamos dar sequência aqui desse jeito mesmo. Então, o Gustavo Cerbasi, ele traz aqui nesse vídeo, né? Ele vem falando sobre a importância das prioridades, que é você priorizar primeiro o seu sonho, você tentar realizar os seus sonhos, colocar isso a primeira coisa lá no seu orçamento, depois a sua qualidade de vida, o que você vai querer fazer no dia a dia, coisas que você quer realizar também. E, por último, o estilo de vida. O estilo de vida é o quê? Aquilo que a Natália Arcuri mostrou. Você quer viver um degrau acima ou um degrau abaixo? Você quer gastar tudo que você ganha? Então, como que você quer viver? Esse é o estilo de vida, tá? E se vocês perguntarem, mas e quantos por cento eu vou gastar em cada item na minha vida? Bom, Natália traz aqui para a gente que você pode planejar da seguinte forma. Você pode colocar 30% para você subir o degrau, né? Ficar um degrau acima. 10% você gasta com o que você quiser. Esse 30% do degrau acima seria o 30% de economia. 55% para o essencial. O que é o essencial aqui no Gustavo Cerbasi? É a construção do estilo de vida. Tá? É o essencial, os gastos que a gente tem no dia a dia. Aqui, de acordo com ela, a gente deve gastar 55% com esse essencial, que é esse estilo de vida. E a qualidade de vida aqui do Gustavo Cerbasi está onde? Está aqui, ó, nos 10% para fazer o que quiser, nos 5% da educação, tá? E o sonho está aqui no degrau acima também. Tá? Tanto o sonho quanto a vontade de economizar, enfim, essas coisas todas. Bom, então vamos à nossa parte que interessa aí, que é o orçamento em si. Né? Então, como que eu faço para elaborar um orçamento? Existe mais de uma maneira da gente elaborar esse orçamento. Então, primeiro, a gente tem 4 passos para elaborar o orçamento. O primeiro passo é fazer o planejamento, pensar qual que é o meu sonho, como que eu vou realizar isso? Minha viagem vai ficar em R$ 2.000, eu quero realizar ela no período de 1 ano, então eu tenho que economizar quanto por mês? Eu vou gastar mais uns 2.000 nessa viagem, então eu vou precisar de economizar mais quanto até o dia da viagem? E por aí vai. Então, você faz o seu planejamento. Depois você faz o quê? Você registra todo esse planejamento. Você coloca no seu orçamento, mês a mês, quanto que você vai estar gastando. E para registrar, a gente tem várias planilhas. Deixa eu colocar aqui algumas planilhas para vocês visualizarem. Ó, aqui
Poxa, eu mando o negócio andar e ele não anda. Pessoal, próxima aula eu vou marcar no Teams, tá? A gente não vai fazer no Meet, não. Não consigo. E olha como isso aí, isso aqui. É difícil vocês não conseguirem visualizar aqui, mas tudo bem. Então, a gente vai ter aqui, você pode registrar nesse envelope que eu falei para vocês, vocês podem registrar também no Excel, né? Existem várias formas de aplicativos, olha, que a gente pode usar para registrar também. Tem esse aplicativo Minhas Finanças, tem esse aplicativo Money Lover, né? Tem um guia de bolsa, o Organize, e tem uns, esses aqui, todos esses são gratuitos, tá? E esses aplicativos, eles podem tanto ser gratuito, quanto tem a parte de assinatura. E tem alguns que podem ser usados tanto no computador, quanto no aplicativo, no celular. Então, a ideia principal é sempre vocês conseguirem anotarem, tá? Vocês conseguirem anotar para estar registrado todos os gastos, né? Não só os que vocês vão estar gastando agora, mas o que vocês pretendem gastar. Lembra que eu falei do envelope? Então, guardar uma parte do dinheiro no envelope, escrever o nome no envelope do que é esse dinheiro que vai ser gasto. Tá? Então, essa é a segunda parte. Você planeja, faz o seu sonho, pensa nele, faz um levantamento de tudo que você vai gastar ali. Na segunda parte, você vai registrar, você vai planejar aí já mês a mês como que vai ser esse gasto durante o período. Não só planejar, mas também anotar os gastos que você está tendo mensal, para você conhecer o que realmente é o seu gasto ali no dia a dia. Bom, aqui, então, você pode fazer grupos, né? Esse registro, ele pode ser agrupado em contas similares, por exemplo, despesas de alimentação, despesas de habitação, despesas de transporte, despesas com lazer. Ou então, se alguém for fazer no envelope, crie o envelope com esses nomes para vocês irem sabendo ali também como que vocês vão fazer. Tá? É aqui que ele fala, no orçamento inteligente, que ele fala sobre o envelope, que é uma forma de você agrupar e colocar ali o dinheiro para ser gasto dentro desse envelope, ou então uma forma de você anotar o que você pretende gastar com cada um desses itens no decorrer do mês, certo? Depois do agrupamento, você tem que fazer uma verificação, ver se aquilo que você gastou, você realmente está, aquilo que você planejou, você realmente está gastando. Então, você vai para a etapa 4, que é a etapa da avaliação. Então, essa etapa da avaliação ela é extremamente importante, porque é nela que você vai fazer as correções. É nela que você vai identificar o que realmente o que está acontecendo para que você possa deixar mais dinheiro ali, ou deixar menos, ou fazer um novo planejamento. É onde você faz os ajustes do seu planejamento aí durante a empresa, tá? E você vai planejando a sua vida aí, semana a semana, mês a mês, né? Tem gente que fala assim, professora, mas eu ganho de 15 em 15 dias. Então, você faz o seu orçamento com entradas quinzenais, né? Na primeira quinzena vai entrar aí, vamos supor, R$500. Então, como que você vai viver com esses R$500 na primeira parte do mês? Na segunda parte do mês entra outros 500, como que você vai viver com ela? Se a primeira parte do mês, os R$500 não é suficiente para pagar todas aquelas despesas, aquelas dívidas que vão aparecer ali no começo do mês, então o que você tem que fazer? Você tem que deixar a segunda parte para cobrir um pouco das despesas que vai vir no mês seguinte, né? Você não pode pensar que no começo você está pagando tudo e aí que aí o dinheiro que vem da segunda quinzena é livre. Tinha um amigo meu que fazia isso.
Ele pegava, ficava sempre devendo alguma coisa no banco até ele receber a segunda quinzena. Então, ele vivia pagando juros ali de uns 5 dias, 7 dias, às vezes até mais um pouquinho, até ele receber novamente. Quando ele recebia, aí sobrava dinheiro, ele achava que tinha dinheiro demais, saía gastando tudo. No mês seguinte, tudo de novo. Ele recebia, gastava tudo, ficava devendo mais um pouco, porque o dinheiro da primeira quinzena não era suficiente. Tá? Então, muita atenção quando recebe 2 vezes. Alguém recebe 2 vezes por mês aqui? Vocês vivem de trabalho? Vocês vivem de mesada? Vocês vivem de bolsa? Qual que é a fonte de renda de vocês, pessoal? Coloca aí para mim. Estágio, bolsa. Estágio em torno de 400, eu acho. Trabalho. Bolsa. Tá? Eu costumo falar que pode ficar milionária até com dinheiro de bolsa, tá, gente? Eu falo isso quando a gente está vendo sobre juros compostos. Enfim. Então, aí você tem a etapa da avaliação, e você vai fazer toda uma reflexão para ver se realmente é possível ou não você está conduzindo, você está aumentando, você está diminuindo, o que você está fazendo com aquilo que foi planejado. Né? De repente, você planejou um gasto para alimentação em R$100, comendo lá no bandejão. Só que daí teve um aumento e você percebe que 100 já não dá mais. Tem alguns dias que você fica até a noite na universidade, então vai estar gastando 150 ou 120. Daí você tem que ir lá e ajustar o seu orçamento de alimentação, certo? Então, é preciso persistência nesse orçamento para que ele funcione. No começo a gente fica empolgada, depois vai desempolgando, é igual regime. Esquece, não. Orçamento é igual regime, vai desempolgando e começa a engordar de novo. O orçamento você vai desempolgando e começa a gastar tudo de novo, e o dinheiro começa a não sobrar. Então, é um ciclo vicioso, tem que tomar cuidado para sair desse ciclo aí, tá, turma? E aí, aqui tem também uma regra de 80-20, do princípio de Pareto. Alguém conhece, já que vocês são da DM aí? Alguém já ouviu falar na regra de Pareto? Princípio de Pareto, 80-20? Vocês podem observar quando vocês estiverem fazendo orçamento. Né? O que é o 80-20? É que normalmente 20% dos seus gastos vai consumir 80% das suas receitas. Então, a sua maior despesa está normalmente em 20% dos gastos. E aqui foi uma experiência que Pareto fez. E eu costumo falar que a parte comportamental é 80%. Essa técnica que eu estou ensinando para vocês é 20%. Porque a maior parte para você conseguir realmente cumprir e desenvolver esse orçamento é a persistência. E a persistência está onde? No comportamento. E o comportamento faz parte dos 80%. 20% são só as técnicas. Então, o comportamento é muito mais importante do que todas as técnicas que são vistas. Se não fosse assim, todo mundo estava rico. Por que nem todo mundo está rico? Porque ninguém tem comportamento adequado. Você começa a juntar um pouquinho, você vai lá e gasta dinheiro. Você começa a juntar mais um pouquinho, você vai e gasta também. E assim vai sendo sucessivamente. Então, a maioria das consequências advém de uma pequena porcentagem das causas. Então, é isso que essa regra traz, né, para a gente. E aí tem a mulher Barnett, que ela vem falando sobre o princípio de Pareto na economia, e ela fala justamente isso que eu passei para vocês, que a parte comportamental é muito mais importante do que as técnicas, né? Porque não adianta nada você montar um orçamento todo bonitinho, colocar lá certinho o que você deve gastar, guardar no envelope, de repente dá aquele impulso, aquela vontade de consumir, você viu aquela propaganda te fez sua cabeça,
Você pega dinheiro de todos os envelopes e faz o quê? Vai lá e gasta dinheiro. Né? Então, o comportamento desfez tudo aquilo que você tinha planejado antecipadamente. Então, por isso que o comportamento é extremamente importante. Por isso que a mudança de atitude é importante. Tá? É muito importante ler livros que vão fazer com que vocês tenham comportamentos mais ligados com aquilo que vocês estão planejando. Que vão fazer com que vocês tenham persistência em cumprir o que foi planejado. Tá? Bom, então, com o tempo, né, a tendência é que, com esse comportamento adequado, vocês venham a ter receitas maiores do que despesas. E aí, quando isso acontece, vocês começam a fazer o quê? Começam a poupar. Então, quando vocês começam a poupar, é aí que vocês começam a fazer o dinheiro, a trabalhar para vocês. Tá? Então, é extremamente importante aí o conhecimento sobre as questões de como eu vou guardar esse dinheiro. Né? A partir do momento que começa a sobrar, já acabou as dívidas, aonde que eu vou fazer? O que que eu vou fazer com esse dinheiro? Onde que eu vou guardar ele? E se você tem planos, se vocês têm ideais, então vocês têm aí também o que fazer com esse dinheiro. Porque ninguém guarda o dinheiro por guardar, a gente guarda ele para realizar alguns sonhos, ou para se proteger de alguma coisa, ou para idealizar algo futuro mais distante que a gente quer realizar, por aí vai. Então, o principal de tudo isso, se for isso se for pessoal, e se for familiar, é a família toda está envolvida, está comprometida nesse orçamento. Então, para a família toda abraçar esse orçamento, precisa de quê? O orçamento tem que atender ao pai, atender à mãe, atender aos filhos, e tem que atender também a um programa, a algo que vai ser feito para a família toda. Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma época que a Caixa Federal, ela fez um programa não fantástico, se eu não estou enganada, e pegava uma pessoa da família e essa pessoa ia começar a administrar as dívidas da família. Alguém lembra de ter visto esse programa? Tem um bom tempo isso já. É mais ou menos parecido com um reality que a Natália Arcuri fez. Ela começou a fazer, alguém viu ou não? Não? Ninguém respondeu? Acho que não. Então, nesse programa, o que eles faziam? Pegavam a pessoa que mais gastava na família e punha ela para administrar. E aí ia educando essa pessoa para que ela tivesse consciência das dificuldades que é de se conseguir o dinheiro, como que a gente gasta esse dinheiro facilmente, né? E para que todo mundo conseguisse chegar num objetivo comum ali para realizar sonhos em comum, né? Tipo, viajar, uma viagem da família. Além da viagem da família, às vezes tinha um curso de inglês para um, tirar carteira para outro, conseguir fazer um passeio com as amigas, uma outra pessoa da família. Então, cada um tinha os sonhos individuais e tinha ainda o sonho familiar de todos juntos. Pessoal, os slides estão passando tudo certinho aí, né? Tá tudo ok, né? Tá. Obrigado, Samuel. Então, aqui, a família tem que tomar decisões junto e ela tem que ter projetos em comum, tá? Para que todos juntos, eles vão conseguir alcançar esse orçamento. A família tem que estar em comum acordo para conseguir alcançar os orçamentos e aquilo que foi planejado. Atender as vontades individuais e as vontades coletivas. Eu não estou conseguindo passar aqui para vocês outra forma de tela aqui. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar um... Eu abri aqui um monte de arquivo do Excel para mostrar a vocês alguns modelos de orçamento, mas nada está aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver se aparece como um guia.
Também não. Não vai aparecer aqui mesmo. Apareceria só se eu colocasse a tela inteira, né? Então, vamos falar agora sobre as dívidas. Tem alguém devendo aqui, pessoal? Tem alguém que está apertadinho, igual eu estava ano passado? Sim, bastante. Uma bola de neve? Ou está controlado? A dívida é bom? Em alguns momentos pode ser uma bola de neve. Em alguns momentos a dívida pode ser necessária. Por quê? A dívida, ela surge com o crédito, né? O crédito é uma fonte que a gente tem aí para a gente conseguir, por meio de recursos de outras pessoas, aquele desejo que a gente tinha. Se eu quero viajar e eu não tenho dinheiro, o que eu posso fazer? Usar o meu cartão de crédito para fazer minha viagem. Eu posso pegar um dinheiro no banco emprestado, um consignado, para fazer essa viagem. Eu vou viajar? Vou. Eu consegui um crédito, eu consegui uma antecipação daquele recurso para mim consumir durante esse período. É o melhor que eu tenho para fazer? Não, mas é uma forma que eu tenho de realizar um sonho. Em que ponto, em que momento que esse crédito é ruim? Tá? No momento em que ele vai me deixando cada vez mais endividado. E em um momento em que isso vai gerando mais angústia, porque a dívida, ela acaba trazendo ansiedade, porque a gente não deixa de desejar outras coisas, mas ao criar um endividamento, o que que a gente faz? Isso impossibilita a gente de ter consumos futuros. Então, como eu viajei aqui e gastei o dinheiro do meu crédito aqui, como que eu vou fazer outras viagens até conseguir pagar essa? Eu não faço. Né? E como eu estou pagando os juros dessa viagem, eu fico muito mais tempo trabalhando para pagar um passeio que às vezes ele poderia ter saído por metade do preço, por 75% do valor que eu vou pagar. Enfim, eu acabo sempre pagando mais caro por algo. E toda vez que eu pago mais caro por algum desejo que vai ser satisfeito, o que, que vai acontecer? Isso vai fazer com que eu não conquiste outros desejos futuros. Ou então que eu demore mais tempo para conquistar esses desejos futuros. Se eu economizo para viajar, eu não vou pagar juros. Se eu não pago juros, isso sobra dinheiro, às vezes, para mim comprar um celular novo. E isso é muito interessante, porque toda vez que a gente compra a prazo, a gente está fazendo pagamento de juros, e esses juros é o que mais atrapalha a nossa vida. Então, o crédito, ele é bom porque ele faz isso. Ele faz com que a gente consiga satisfazer, antecipar um consumo. Mas em que momento que ele vai ser bom mesmo? Vamos supor que você vai trabalhar como Uber. Então, você precisa de um veículo para trabalhar nesse Uber. E você não quer locar um veículo. Você decidiu comprar um veículo e ser Uber. Então, você precisa pagar essa prestação. Nesse caso, esse veículo ele está sendo um objeto de trabalho. Então, ele vai te trazer rendas. Agora, se você compra um veículo só para passeio, só para ir na universidade, você não tem dinheiro, e mesmo assim você quer andar de veículo e não de ônibus, isso vai te trazer, se você não tem recurso suficiente, isso vai te trazer, talvez, um endividamento, né, que pode não ser muito bom. E os juros que a gente estava falando, juros compostos, alguém já estudou juros compostos aqui? Samuel, eu sei que já, que ele está vendo comigo. Tem mais alguém estudando juros compostos aqui?
A Bianca também tá, eu sei, né, Bianca? Você e Samuel são meus alunos. Então, vocês dois não valem. Mais alguém aí? Natália, Isabela, Maria Gabriele. Todo mundo já viu um pouco de juros compostos? Mariana, Ana Laura. Então, o que que a Einstein falava? Que os juros compostos é a melhor invenção para acumular dinheiro. Só que ele é bom quando você está com investimento. Quando você está com empréstimo, ele é péssimo. Do mesmo jeito que ele te ajuda a acumular no investimento, ele te ajuda a ficar sem o dinheiro no empréstimo. Né? Então, ele é bom demais, depende de qual lado que você está. Então, os juros compostos aqui, Serbase fala, eu não estou conseguindo colocar os vídeos, mas daí vocês assistem em casa, tá? Espero que vocês façam realmente isso aí durante a semana. Cada dia vocês vão assistindo um pouquinho de vídeo aí para ir lembrando da nossa aula. Então, Gustavo Cerbasi fala aí sobre ele ser a maior força do universo e mostra para vocês a importância de se entender esse juro composto e como que ele pode ser exponencial. E aqui a gente tem uma questão importante, que é por que ele é exponencial? Porque ele tem valor ao longo do tempo, tá? Então, o dinheiro ele tem um custo associado, ou seja, quanto mais o tempo passa, mais ele vale. Então, existem alguns componentes de custo no dinheiro, né, que são bastante questionáveis, que é, primeiro, a inflação. Então, se você não aplica esse dinheiro, ele vai ser corroído pela inflação. Então, se você tem um dinheiro que dá para comprar uma bicicleta hoje e você não... quer dizer, se você tem uma parte do dinheiro para comprar uma bicicleta e você não aplica esse dinheiro, talvez você não consiga comprar a bicicleta mais na frente. Vamos supor que você deixa o dinheiro debaixo do colchão. É nesse sentido que eu estou querendo falar. Então, o que vai acontecer? A inflação vai corroer esse dinheiro. Se antes você precisava de 2.000 para comprar ela, e você tinha 1.000, se você não aplicou o dinheiro, veio uma inflação, os R$ 1.000 vai valer muito menos do que valia anteriormente. Tá? Nem sempre as aplicações elas conseguem suprir toda a inflação. Às vezes, algumas ficam um pouco abaixo da inflação. Mas, pelo menos, se aproxima, e pelo menos o dinheiro não fica tão desvalorizado. Até chegar um momento, realmente, do consumo daquilo que você quer. A mesma coisa acontece quando você está querendo viajar. Pode ser que, às vezes, a passagem pode subir um pouco, mas seu dinheiro também está lá rendendo naquele período que você está juntando. Tá? E pode ser que abra um momento de promoção, e aí, de repente, seu dinheiro vai dar para comprar a passagem, né? A gente tem vários aplicativos aí que eles trazem promoções de viagem. Então, a inflação é um fator que vai mostrar que o dinheiro, ele existe custo ao longo do tempo. O outro fator é o risco de crédito, que seria, no caso, você emprestar o seu dinheiro para uma pessoa. Esse empréstimo tem risco. Por quê? Pode ser que esse seu amigo não te pague. Pode ser que esse seu amigo fique doente, não tenha condição para isso. Ou então pode vir a falecer, e aí você não vai receber. Então, esse risco do crédito vai fazer com que o dinheiro ele tenha um custo também. Por que uma pessoa que tem... Vamos colocar aí, um funcionário público tem um financiamento mais barato do que uma pessoa desempregada, justamente por causa desse risco do crédito. Porque uma pessoa que normalmente ela não paga conta de água, luz, sempre está pagando atrasado. Ela tem um score mais alto, mais baixo.
E esse score mais baixo faz com que, quando o banco vai emprestar para ela, ela tenha um financiamento mais caro do que a outra pessoa que paga tudo em dia, porque aí a pessoa que paga tudo em dia tem um score mais alto. Isso faz com que o financiamento dela seja mais barato, porque a pessoa que paga em dia, o risco dela deixar de pagar para o banco é bem menor do que aquela que vive atrasando. Então, a pessoa que vive atrasando, o custo do dinheiro para ela vai ser bem maior do que aquela que não atrasa. Certo? Deu para entender aí, pessoal? E, por último, a taxa real de juros. Ou seja, você precisa ter uma taxa que vai suprir a inflação e ainda vai te fazer com que você tenha mais riqueza. Então, se você aplica o dinheiro a 15% e a inflação foi 10%, o que vai acontecer? Isso vai fazer com que você tenha um ganho de 15%, que é o valor que foi aplicado no seu dinheiro? Não. A inflação que a gente viu, ela corroeu 10%. Então, você tem aproximadamente um ganho real de 5%. Tá? Então, esse 5% é a taxa real de juros. O que é essa taxa real? Aquele ganho que realmente te enriqueceu um pouco mais. Tá? Porque se a inflação for de 10, você teve uma rentabilidade de 10, você simplesmente corrigiu o seu dinheiro. Então, sua rentabilidade tem que ser superior à inflação. E mais ou menos aquela diferença é o valor que realmente você está ganhando a mais. O valor que está incrementando ali no seu dinheiro e na sua riqueza pessoal. Então, aqui a gente tem mostrando a potência dos juros compostos, né? Os juros compostos é essa linha vermelha que mostra que ele é exponencial. De repente, aqui ele vira para cima aqui e vai com tudo. É aquele momento que você começa a fazer juros sobre juros, juros sobre juros, e vai tendo cada vez mais resultado aí no seu juro composto. O juros simples, ele é mais interessante que os juros compostos quando a gente está no momento 1. O que seria esse momento 1? Você vai num banco e observa uma taxa de 10% ao mês. Então, se você for pegar um empréstimo durante 15 dias, o juros composto é mais vantajoso do que o juro simples. Porque você vai pagar menos no juro composto do que no juro simples. Mas é um único momento. Passou de 1, ele é superior. Tá? No caso aqui, esse 1 pode ser mês, pode ser dia, pode ser semana, pode ser ano, tá? Depende de como está a taxa que a gente está buscando aí. Então, sempre que o tempo é menor que 1, os juros simples são maiores, vai dar mais resultado do que os juros compostos. Quando o tempo é igual a 1, tanto faz o juro simples ou o juro composto, eles trazem o mesmo resultado. E quando o tempo é maior do que 1, aí os juros compostos são melhores, porque eles trazem maior resultado. Tá? E muito maior o resultado. Vocês podem observar aqui, ó, né, a linha exponencial dos juros compostos. Enquanto que a linha dos juros simples, ela é uma linha linear. Ela vem o mesmo valor passo a passo. Por quê? Porque ele incide só sobre o capital. E o juro composto vai incidindo sempre sobre o capital mais os juros. E aí você tem aquele exemplo, você coloca um dinheiro numa aplicação. Então, sempre vai ter ali, se você não mexe naquela aplicação, ela vai estar rendendo juro composto, juro sobre juros. Bom, aqui a gente tem, né, como baixar os juros de seu empréstimo, já que a gente está falando de dívida aí. Então, como que vocês acham que vocês podem conseguir diminuir o juro do empréstimo de vocês? Vamos lá, quero sugestões. Como que vocês podem conseguir? Amortizando pode ser uma alternativa. Mas aqui, amortizando, você vai baixar não a taxa percentual, que é o que eu estou querendo. Você vai conseguir baixar o valor absoluto de juros pago.
porque você pagou uma parte da dívida, tá? Como mais você pode diminuir? Mas, de todo jeito, ao amortizar, você diminui a quantidade total de juros pagos, tá? Não diminui o percentual, mas diminui o volume. Entendeu, Natália? Tá. Quem mais quer ajudar aí? A Natália, pessoal. Como mais que a gente pode fazer para diminuir aí, baixar os juros do empréstimo? Agora os juros voltou a subir, não voltou? Mas e naquela época lá da pandemia que os juros estavam caindo? O que que a gente podia ter feito se a gente tinha um empréstimo de 2% e de repente a taxa Selic estava 0,25? O que que a gente podia ter feito? A gente podia ter ido no banco e negociado. Não, eu peguei isso aqui, ó, mas eu não quero pagar essa taxa, a taxa agora está muito menor. Aí o banco fala, não, não posso. Eu posso te fazer um novo empréstimo. Aí o que você faz? Você faz um novo empréstimo com a taxa menor e paga o empréstimo da taxa alta. Você vai diminuir aí também o valor dos juros pagos. Tá? Então, aqui a gente viu que o crédito pode ser tanto um problema quanto pode ser uma vantagem, né? Ele vai ser um problema quando ele é indevido, quando é tomado sem os devidos cuidados, mas se ele for pego aí com os devidos cuidados, ele pode ser vantajoso. Então, sempre verificar qual que é o custo da dívida. E esse custo da dívida, pessoal, é muito interessante, porque a gente tem que olhar o custo que está aqui, o volume total, que é o que a gente costuma chamar de custo efetivo total. O que é o custo efetivo total? É tudo que você vai pagar, não é só os juros. Tá? É o quê? É o empréstimo, o financiamento, vai estar incluído aí as tarifas, os impostos, os encargos e também os juros. Então, tudo isso faz o custo efetivo total. Vai lá no celular de vocês, pega aí uma conta de banco qualquer e olha lá o cheque especial. Alguém aí tem cheque especial? Se vocês olharem o cheque especial, vocês vão ver. Isso, vai lá e olha depois no aplicativo do banco, qual que é o valor do cheque especial se você gastar. E aí você vai procurar lá, vocês vão ver que tem, você pode olhar quanto que é o valor total dele, tem lá um custo efetivo. Por quê? Porque ali está incluído, se você entra no cheque especial, você vai ter que pagar o que além dos juros? IOF. Talvez você vai ter que pagar um cadastro também do banco. Então, nesse custo efetivo total, está tudo somado, tudo incluído. Tá? Tudo em porcentagem para o banco. Então, às vezes, você vai comprar um celular, e aí numa loja está lá que os juros é de 1%, na outra está que os juros é de 1,5%. Você vai comprar em qual loja? Na de 1% ou na de 1,5%? Coloca aí para mim. Você olhou só os juros. Aí você pega em qual loja? Na de 1% ou na de 1,5%, pessoal? Na de 1%. Tá? E aí você pega e resolve olhar lá direitinho e fala assim, mas na loja de 1% eu tenho que pagar também taxa de cadastro, seguro, taxa administrativa, e aí somando tudo isso vai dar 1,75. E na loja de 1,5 não tem nada, é só o juros de 1,5. Agora vocês vão ficar com qual loja? Na de 1% ou na de 1,5? Na de 1,5, né? Exatamente, é isso aí. Por quê? Porque isso aí é o custo efetivo total. Então, muito cuidado, porque às vezes vocês já viram aquelas propagandas, dá 60% de entrada no carro, mais taxa zero em 24 vezes.
Eu fui olhar um carro para mim uns 4 anos atrás, e aí estava desse jeito. Cheguei lá e falei, por que eu estou pagando quase 1% aqui de juros? Não é taxa zero? Aí eles falaram, não, mas tem o cadastro, tem o seguro, tem mais não sei o quê, mais não sei o quê. E tava, o que era taxa zero estava saindo por 1% de juros. Daí, como a gente é funcionário público, eu virei e falei assim, mas seguro não precisa. A gente não vai ser mandado embora. Normalmente, funcionário público, não, ele pode ser mandado embora, mas não é tão fácil. É fácil e não é fácil o processo, mas assim, normalmente não se tem demissão de funcionário público. Então, digamos que a estabilidade é maior. E aí, nessa negociação e nessa conversa, os juros que estava de 90, 0,9%, quase 1%, na verdade, ele caiu para 0,47%. Com isso, eu tive um ganho aí de no volume total, né, de mais ou menos uns R$ 1.500 que eu paguei a menos no veículo por causa dessa negociação. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção aí nesse custo efetivo total para decidir exatamente aonde que vale a pena você comprar aquele produto, certo? E aí tem uma reportagem que foi apresentada no Jornal Nacional, eles vão falar exatamente sobre isso, que às vezes as pessoas não olham, não sabem o que é custo efetivo total. E é extremamente importante saber exatamente por causa disso. Você consegue se livrar de algumas artimanhas, né, que às vezes o mercado prega na gente, fazendo com que a gente vá na loja do 1% em vez de ir na loja do 1,5%. Se a gente for olhar só taxa de juros, e quem não presta atenção e não tem o conhecimento do custo efetivo total, vai realmente comprar na loja de 1% e vai pagar 1,75%, achando que está pagando 1%. Mas está tudo escrito lá, a pessoa que não soube entender. A loja não enganou, está lá escrito. 1% de juro, tem lá, cadastro, tal, tal. Por que eles ficam doidos para vender garantia estendida para a gente? Porque isso aumenta o custo do produto, faz com que aumente a rentabilidade das lojas. Vejam só esse exemplo aí, ó. Um financiamento de 1.000 e a taxa é de 12% ao ano. Para quem sabe aí de juro composto, sabe também que 12% ao ano não é 1% ao mês. 1% ao mês seria no juro simples, mas todo financiamento é juro composto, então, ao mês ele representa, ele equivale a 0,95. Vamos supor nessa operação aí de 5 meses, a prestação mensal de R$ 205,73. Então, veja só, o que essa empresa está fazendo? Ela considera aí ainda, ó, o valor de R$ 60, né, como que, sendo R$ 50 a taxa de relacionamento aí, o cadastro, seria alguma coisa nesse sentido, e R$ 10 o IOF. Então, como ela cobra isso já de imediato, então ela vai te entregar dos R$ 1.000 que você foi lá no banco para pegar, você saiu de lá com 940. Sabe o que isso faz, pessoal? Isso faz com que a taxa de 12% ao ano, que representava 0,95 ao mês, se eleve e vá para quanto? Para 43,93 ao ano. Ou seja, 3,08 ao mês. 3 vezes, mais de 3 vezes, né? Mais de 3 vezes o que ia ser cobrado. E a gente fica achando que está pagando quanto? Coloca aí para mim. Quanto que a gente fica achando que está pagando nesse empréstimo? Quanto que a gente vai achar? A gente acha que está pagando nesse empréstimo apenas os
12% ou 0,95 ao mês, que é o que foi anunciado. Só que simplesmente pelo fato de descontar, olha só R$60, o que fez com a empresa? Né? O que fez com a nossa dívida aí? Fez com que a gente pagasse muito mais de juros do que, na verdade, estava na proposta inicial. Então, por isso que a gente tem que perguntar qual que é o meu custo efetivo total. O banco tem que fornecer essa informação aqui. Ó. Se você perguntar qual é o seu custo efetivo total, ele é obrigado a te dar essa informação de 43,93. Ou de 3,08 ao mês. E aí você vai falar, mas o que aconteceu? Os juros não era de 95? 0,95? Eles vão te responder, sim, é. E é mesmo, eles não estão mentindo. Mas o fato de ter essa tarifa aqui do cadastro, o fato de ter o IOF, que ninguém foge dele, porque esse é do governo federal, né, fez com que essa porcentagem do empréstimo aumentasse muito. Certo? Deu para todo mundo entender isso daí? Pena que eu não consigo fazer isso aqui na HP, dá para fazer essas continhas legais aí, pessoal. Próxima aula eu vejo se eu consigo projetar ela aqui e a gente faz algumas contas para vocês entenderem um pouco melhor essas partes aí. Tá bom? Outra coisa que a gente tem aqui, ó, é uma reportagem de uma pessoa que desapegou do carro dela, porque ela falou que o carro estava destruindo o patrimônio. Tá? Então, ela fez o quê? Começou a andar de Uber. Ou então, você deixa de ter um carro modelo mais top e compra um carro mais simples para gastar menos dinheiro. Para mim conseguir quitar a minha casa, eu fiz isso. Deixei de ter um carro mais caro e estou com um carro mais simples, agora até regularizar de novo. Falei, agora é juntar dinheiro para ir trocando, né? E a gente sempre quer uma coisa melhor também. Então, isso foi bom, né? Isso não foi ruim. Então, quais são as vantagens do crédito? É o que a gente viu, ele vai antecipar o consumo. Se for um caso de emergência, ele pode atender a nossa emergência, mas só vai ser caso de emergência quando? Quando é que vai ser caso de emergência, pessoal? Quando eu não tiver colocado no meu planejamento o quê? A minha reserva de emergência. Se eu não tenho a reserva de emergência, surge o problema, o que eu tenho que fazer? Usar do crédito para atender a minha emergência. E emergência, pessoal, surge, ela cai do nada na nossa vida. Né? É um pneu que fura, que você não estava esperando, é uma roda que tem que trocar às vezes, uma manutenção que não estava no seu orçamento, você esqueceu que o carro ia precisar, ou a moto, uma gripe que às vezes você teve e precisou de comprar um remédio na farmácia, né? A emergência, ela surge. Ou então, o crédito, ele serve para quê também? Para você aproveitar algumas oportunidades. E aqui, aproveitar a oportunidade, poderia ser aquele exemplo do Uber, por exemplo. É uma promoção de veículo, você está trabalhando, surge a oportunidade de você ter seu próprio carro. E aí você deixa de locar o carro e começa a andar no seu próprio Uber. Então, vai sobrar muito mais dinheiro para você ali e você vai conseguir estar pagando esse veículo, tá? Então, serve para isso também, para a gente aproveitar as oportunidades. Você está, às vezes, num período inflacionário. Surge uma oportunidade de você comprar um imóvel, e aquele imóvel está bem barato. Apesar dos juros não estar tão baixo, a valorização do imóvel, você está visualizando, você é do mercado, você entende disso, e aí você visualizou que vai valer a pena ficar com esse imóvel, pagar um pouco de juros no começo, porque até no final do ano ele vai dobrar de preço, então você vai ganhar muito mais. É uma oportunidade também. E aí, nesse caso, o crédito é vantajoso. Agora, quando o crédito é usado para satisfazer os nossos desejos,
para satisfazer as nossas vontades, esse crédito é perigoso, certo? Esse crédito enrola a vida da gente. Quais as desvantagens de se ter um crédito? É que você vai antecipar aí o consumo e isso vai implicar em pagamento de juros. Você corre risco de ter um endividamento exagerado. E o seu consumo vai ficar limitado, porque você tem várias prestações para estar pagando. Então, como que você vai fazer? Você não pode comprar mais, você está limitado naquilo. Você tem que pagar aquelas parcelas todas para depois fazer mais. E isso é difícil, bem difícil. Então, como que eu posso eliminar essas dívidas que eu tenho? Isso é um longo processo, né? Aos poucos você vai trabalhando e vai tentando pagar essas dívidas. Tinha uma prima minha que tinha uma dívida bastante grande, ela teve que esperar, porque foi crescendo, crescendo, tipo aquelas de cartão de crédito, se você pagar o mínimo, nunca dá para você pagar o boleto todo, você vai estar sempre pagando juros ali. Então, nessa do mínimo aí, a dela foi crescendo, 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 e aí o que aconteceu? Ela teve que esperar passar um período de aproximadamente uns 5 anos, ficou com crédito restrito e praticamente sem crédito, até que conseguiu negociar com o banco, porque chega uma hora que o banco ele quer negociar e receber nem que seja aquele valor, até conseguir fazer essa negociação. Mas é um período longo, pensa você 5 anos com crédito limitado, e se surge aí, né, uma necessidade, uma emergência, você não tem crédito mais, né? Se você precisa de antecipar algum consumo, você também não tem crédito mais, né? Então, esse limite do crédito, ele te proíbe de muitas coisas que o crédito poderia te trazer como vantagem, né? Justamente porque você entrou no endividamento excessivo. Então, faz isso com a pessoa. E aí, a gente tem esses 4 passos aqui, conforme... esse vídeo aqui, pessoal, ele é bem interessante. Apesar dele ser um vídeo longo, né? Ele mostra primeiro, do minuto 0 até o 8, sobre 4 passos de como eliminar a dívida. E aí, o que ele vai trazer lá? Ele vai falar que, primeiro, a gente tem que saber quais foram as causas da dívida. Então, e fazendo aqui uma outra analogia com o regime, que pode ser bastante interessante, eu escutei uma mulher que falava sobre regime, falando o seguinte: o que está te levando a comer errado e comer a mais? É uma ansiedade? É uma angústia? É um desejo? O que está te provocando esse impulso? E na dívida não é muito diferente. São impulsos psicológicos, emocionais, que vão impulsionar a gente ao consumo excessivo, a querer comprar algumas coisas, né? Então, aqui, o que ele fala? Saiba sobre as causas inconscientes, né, das suas dívidas. O que está te levando a essas dívidas? Nem sempre é tudo porque a gente precisa daquilo tudo. Às vezes a gente tem alguma coisa por trás que está trazendo essas dívidas para a nossa vida. Né? Faz um levantamento. A partir do momento que você sabe a causa, você já tem 50% do problema solucionado. Começa a fazer um levantamento depois de todas as suas dívidas até aqui, né? Do que você deve para o futuro também. Começa a fazer um planejamento de como eliminar essas dívidas, como que eu posso fazer para pagar essas dívidas. Estabelece aí um plano ideal para você estar fazendo a quitação delas no futuro. Você pode buscar renda extra, você pode reduzir o gasto para sobrar mais, né? Tem uma série de processos que pode ser feito. Você pode, lembra que eu perguntei lá atrás, você pode negociar a dívida, que estava uma dívida cara, você negocia por uma que os juros é mais barato,
Então, tudo isso pode ser feito. E aí, essa pessoa que apresenta esse vídeo, fala sobre esses planos, né? Depois que você faz tudo isso daqui, você tem que colocar suas dívidas no orçamento, que é a primeira parte que a gente viu. Assim como a gente vai colocar os nossos sonhos no orçamento, as nossas dívidas também têm que estar no orçamento, para que a gente não adquira mais consumo, pelo menos até ir equilibrando as contas, tá? E depois desse 8 minutos de vídeo, que ele vai explicando sobre esses 4 passos bem detalhadamente, ele traz aí uma experiência que foi feita com crianças. E aí ele coloca marshmallows na frente das crianças. Desculpa. Ele coloca marshmallows na frente das crianças e fala para elas, não pode comer. Isso é igual o consumo para nós, né? Que criança que vai aguentar ver um doce e não comer? E aí, o que ele descobre com essa pesquisa? Que aquelas crianças que não comeram marshmallow, lógico que ele vai dar um brinde. Se você não comer o marshmallow, depois você vai ganhar outro. Você vai ter 2 marshmallows. E aquelas crianças, ele descobre que aquelas crianças, ele vai acompanhando essas crianças até a fase adulta, e ele identifica que aquelas que não comeram, elas tiveram uma vida financeira muito mais de sucesso do que aquelas que não resistiram. Tem uma criança que ele mal acaba de falar que ela não pode comer, ela já comeu tudo. Alguém aqui ganhava mesada quando criança? Tinha um dinheirinho para gastar? O que vocês faziam? Vocês gastavam tudo ou vocês economizavam? Vocês juntavam no cofrinho para comprar algum brinquedo, alguma coisa? Alguém fazia isso? Eu, às vezes, gastava tudo e, às vezes, eu juntava. Então, pessoal, aqui nós temos o quê? Esse endividamento, ele tem que estar fazendo parte do orçamento para que você consiga quitar. Que é o que a Caixa Federal fazia no projeto, que eu falei para vocês, quando ela elegia uma pessoa da casa para controlar as contas. Então, a primeira coisa que eles faziam era esparramar todas as dívidas, ver qual que vencia primeiro, qual que vencia segundo, o que dava para diminuir, o que dava para fazer diferente aí. Natália Arcuri, ela traz também uma proposta aí de 5 passos que pode ser feito, 5, na verdade, 6, né? Pode ser feito para que você consiga eliminar suas dívidas. Primeiro, pagar a dívida mais cara. E mais cara aqui ela fala que tem os juros mais altos. Depois ela fala sobre renegociar a dívida, né, aquelas que você vai lá, ou então você pega essa dívida mais cara, vale 30, você fala, eu só consigo te pagar 20, tenta negociar os juros, ou tenta tirar aqueles juros excedente que está ali. E aí o passo 3, que é o mais importante, é a ação, né? Fala sobre você ter a coragem de ir lá no banco e negociar. Não adianta só você planejar, ver que é possível, se você não for lá no banco e negociar. Falar, olha, quero negociar, vamos ver, faz uma proposta, vamos melhorar isso daí, eu quero deixar de estar devendo aqui nesse banco, o que pode ser feito, como que o banco pode me ajudar, e ver se realmente o banco está ajudando. Porque às vezes o banco finge que vai ajudar e não ajuda. Não deu certo nesse banco? Então, chega para negociar entusiasmado, mostrando que vai fazer, que vai cumprir, tá? Se esse banco fala não para você, o que você tem que fazer? Tentar em outro lugar e negociar em outros lugares, tá? E ver qual que é a quantidade que você conseguiu. E, por último, se você conseguiu a negociação, realmente cumpra e faça o pagamento dessa negociação. Tem uma outra forma também de pagamento de dívida, que é feito aí são 7 passos, né, para a paz financeira. Então, o que ela traz aqui? Que primeiro você tem que fazer uma poupança de até R$1.000 para esses gastos mais emergentes.
que você deve pagar todas as suas dívidas, só que aí ela coloca aqui, menos o financiamento da casa. Por que menos o financiamento da casa? Porque esse aí você vai deixar para pagar mais na frente, tá? Que você precisa ter de 3 a 6 meses uma poupança, que é a reserva de emergência, né? Começar a guardar. Você precisa investir no salário da sua aposentadoria, juntar aí pelo menos 15% do seu salário para a aposentadoria, principalmente se é um profissional liberal, né? Você trabalha muito e você talvez não tenha, paga em INSS. INSS nem sempre vai dar um retorno suficiente. Então, que você precisa ter uma poupança para educar os seus filhos, ou para se educar mesmo, né, para conseguir estar estudando, conseguir ter mais conhecimento sobre as questões financeiras, poder comprar livre, enfim. E aí, no 6º passo, é que ele coloca aqui, pagar o financiamento da casa própria o mais rápido possível. Tá? Então, depois que você já eliminou tudo aqui, você já está até juntando dinheiro, já fez a reserva, você começa a pagar o financiamento da casa própria. E o 7º passo, aí é começar a investir o dinheiro para ele render e fazer o efeito contrário dos juros compostos, né? Em que o dinheiro vai trabalhar para você e não você trabalhar para ficar pagando os juros. Então, tem toda uma explicação aí, todo um passo a passo disso daí. E para quem tem a bola de neve aí, né, como que pode ser feito o pagamento dessa bola de neve? Você vai aí a uma outra proposta, né, do método, chamado método bola de neve, do David Hansen. Esse cara é uma pessoa dos Estados Unidos, ele tem um site, e ele fica tentando ajudar pessoas endividadas a sair do endividamento. E aí, o que ele fala? Você faz toda a descrição da sua dívida. Como lá não tem um processo inflacionário, ele fala para começar da prestação mais alta. Tá? Até porque a prestação mais alta ela vai trazer mais fôlego para você. Então, se você consegue eliminar a sua prestação mais alta, o que vai acontecer? Você vai sobrar com quanto? Com o valor daquela prestação, os R$300. Então, vamos supor que aqui, ó, você listou a sua dívida e colocou em ordem, na ordem das prestações. Então, a prestação mais alta é 300. O que você tem que fazer para conseguir pagar mais rápido esses 5.000 de dívidas que você deve aqui? Ou você vai fazer um trabalho extra, ou todo o dinheirinho que sobrar, você vai juntar e cada vez você vai pagar um pouquinho a mais da sua prestação aqui. Um período você junta 2 meses para conseguir pagar mais um, depois vai juntando, para conseguir zerar essa prestação de 300. Bom, aqui você organizou por ordem de prestação. Desculpa aí, pessoal. Aqui você organizou por ordem de prestação, né? Qual a prestação mais cara e a mais baixa. E aí você vai inverter, né? Você vai começar a dar a mais barata aqui, na verdade, da dívida. Você vai colocar na ordem da dívida, não da prestação. Qual que é a menor dívida aqui que ele fala? Natália Arcuri fala para a gente pagar da porcentagem mais alta. Aqui ele está falando para pagar a prestação, a dívida mais baixa que você tiver. Então, se a dívida mais baixa for do açougue, eliminar essa dívida do açougue. Você vai gastar 2 prestações para pagar ela, agora, assim que você acabar de pagar ela, no 2º mês, já começa a sobrar R$50 aqui para você. Então, o que você vai fazer no mês que começou a sobrar R$50? Não vai gastar os R$50. Você vai focar nas suas dívidas e aí você vai começar a dar mais, em vez de pagar 100 aqui nessa prestação, você vai dar os 150. Então, aí você começa a dar R$150 aqui para eliminar essa dívida de 500 mais rápido. Então, veja só, se aqui você ia gastar 5 meses para pagar essa dívida de 50, quanto tempo você vai gastar aqui agora? Quase que 3 meses e um pouquinho, né? Quase 4 meses. E aí você paga. Quando você paga isso, agora está te sobrando o quê? R$150 a mais.
Então, com esses R$ 150 a mais que te sobra, você tem a prestação que você já ia pagar de 250, mais 150 a mais que está te sobrando. Então, agora você consegue pagar R$ 400 de prestação. Então, veja, se aqui 2.000, você ia gastar 8 meses para quitar essa dívida de 2.000, aqui agora você já consegue quitar essa dívida em 5 meses. Então, percebe como você vai fazendo a bola de neve ao contrário? Está dando para entender a bola de neve, pessoal? Está dando para entender aí, todo mundo? Tá? Beleza. Então, aqui agora vai começar a te sobrar quanto? R$ 400. E aí você vai fazer o quê? Você vai começar a quitar agora, né, a dívida aqui dos R$ 5.000. E aí você começa a pagar todo mês, né, os 400 que está sobrando, mais os 300. E isso não levando em consideração que você ainda pode fazer hora extra, ter um dinheiro extra e começar a jogar nas dívidas, para ir eliminando e aliviando o seu salário, para você não ficar mais endividado. Então, você começa de pouquinho e vai fazendo isso daqui. R$ 700 na prestação, na dívida aqui de 5.000, vai dar 7 meses, né? Aproximadamente. Então, em 7 meses, quase, você já consegue quitar o veículo, que antes ia gastar o quê? Ó? Um tempão, ia ser anos para quitar esse veículo. Então, percebe como que em menos tempo você já vai começar a ter o controle do seu dinheiro e o seu dinheiro começar a ser seu. Então, veja só, uma coisa importante. Quando a gente começa a pegar esses 700 na mão, o que dá vontade de fazer, pessoal? Hein? O que cada um dá vontade de fazer? Dá vontade de continuar pagando essas dívidas aqui na hora que alivia os 700? Sobra 700 no bolso aí? O que a gente vai falar? Nossa, mas já tem 1 ano que eu estou só pagando dívida. Começa a vontade de gastar, né? Por isso que a parte comportamental é a mais importante. Tá? Lembre-se sempre disso. E aí, quando você tem 700 sobrando, mais 200, olha só, rapidinho você vai pagar essa dívida de 10.000. Pensei, ia gastar quantos anos dando 200 nessa dívida? E aí, você pagando isso rapidinho, cada vez mais começa a sobrar mais dinheiro para você. Então, nesse exemplo aqui, ó, você ia levar aproximadamente aí 2 anos para quitar tudo. E se a gente for analisar aqui, isso aqui são prestações que vai por mais de 2 anos, muito mais. Porque se a gente pega aqui só esses 10.000 pagando R$ 200 todo mês, para fazer 1.000 vai dar 5 meses. Só aqui são 50 meses, gente. Olha só que absurdo. Né? E aí daí você começa a ter dinheiro para quê? Para fazer isso aqui agora que a gente acabou de ver, ó. Fazer uma poupança de 1.000, né? Pagou todas as dívidas, começa a ter aí de 3 a 6 meses de reserva de emergência para não precisar mais de empréstimo no momento da emergência que a gente viu aqui atrás, ó. Né? Atender as emergências. Então, às vezes a gente faz uso do crédito, mas isso a gente vai precisar quando o quê? Quando a gente não tem o próprio recurso, aí a gente precisa buscar o recurso do outro. Então, quando a gente consegue fazer isso daqui, a gente alivia o dinheiro. E aí a gente começa a ter dinheiro para ir estruturando e fazendo tudo isso. Começar a investir na nossa aposentadoria, começar a fazer algo, realizar esses sonhos que vocês colocaram aí no papel. Então, se você está endividado, a primeira coisa que tem que fazer é pagar todas as dívidas. E pode começar com esse planejamento do bola de neve, com esse método do bola de neve, que ele é excelente. Agora, isso daqui ainda poderia ser acelerado? Poderia sim, se a pessoa tivesse renda extra. Então, se a pessoa tivesse com renda extra, ela conseguiria acelerar todo esse processo aí.
tá bom? Aqui tem explicação dele passo a passo também, depois vocês podem ver com calma. E eu ainda acrescentei aqui para vocês, para poder motivar que, por mais que a dívida seja grande, por mais que às vezes vocês estejam embolados, por mais que às vezes o dinheiro seja muito menor do que a dívida, dá uma olhadinha nesses depoimentos para vocês verem, essas pessoas também passaram por essas situações e elas conseguiram sair do endividamento. E a gente já teve alunos também que fizeram um mini curso, começaram a pensar diferente, devia um monte, lógico que levaram tempo aí, levaram às vezes um ano, alguma coisa assim, mas pararam de dever. Né? Não conseguiram juntar dinheiro ainda, porque são muito compulsivos e gostam muito de gastar. De quando em quando eu converso com esse aluno e pergunto, e aí, já está juntando? Não, mas pelo menos também ela não deve mais nada. Conseguiu sair do endividamento, nunca mais entrou. Não conseguiu ainda mudar a mentalidade para conseguir ter o armazenamento aí das reservas, começar a juntar o dinheiro por conta própria. Mas já não está fazendo mais dívida, então isso também a gente já tem que considerar isso uma vitória, um sucesso, né? Porque não é fácil, a parte comportamental ela não é fácil de ser controlada. Eu coloquei essa foto aqui, né, porque as pessoas acham que tudo é muito fácil, que a gente sobe, o sucesso está logo ali, facinho, mas, na verdade, ele é um degrau de cada vez. A gente tem que estar sempre buscando cursos, a gente tem que estar sempre atualizando, tem que estar sempre lendo, tem que buscar ajuda, e a gente tem que reconhecer que é difícil, mas que a gente vai persistir, que a gente vai continuar motivado e vai subir cada um desses degraus aqui. Vamos supor que essa aluna que eu dei de exemplo, ela já está aqui na metade da escada, né? Ela só precisa dar mais alguns passos. Mas, a partir do momento que for amadurecendo mais, eu acredito que ela vai conseguir subir os passos aqui seguintes aí, tá? Deixo aqui com vocês mais algumas indicações. Esse material aqui sobre investimento do Mauro é muito interessante. E tem aqui um guia de investimento também, que é bastante interessante. Tem alguns blogs, né? E aqui tem algumas referências, alguns links, blogs, na verdade, vocês podem entrar, pegar mais material para leitura aí, e aqui algumas referências. Então, tem alguns blogs de Easy Invest, blog do Rico, Guia do Bolso, né, o blog do Rico. Então, estou até repetido esse aqui, né? Mas esse aqui é porque fala sobre LCA e LCI, e esse aqui fala sobre alguns investimentos de curto prazo. A gente vai ver um pouco mais sobre isso na próxima aula, tá? E, bom, vocês me desculpem aí, mas a gente teve problema, eu não consegui mostrar esses vídeos, mas eu acredito que vocês vão assistir, não vão? Vocês vão assistir tudo aí? Todo mundo faz compromisso aí comigo? Isso. Vamos fazer também o orçamento da semana que vem, começar a pensar, ó, virada de mês, né? Tá fechando o mês, vai começar o mês que vem. Como que vocês podem começar? Eu vou colocar todas as planilhas que eu tenho no Excel que não deu para mostrar aqui para vocês, eu vou disponibilizar todas elas. Amanhã eu faço isso, tá, turma? Eu vou disponibilizar todas elas aí no e-mail para vocês. Tá bom? E próxima aula, eu vou pedir mentira para a gente fazer a aula no Teams, que aí eu consigo trabalhar melhor aqui. Eu faço a gravação lá e depois ela dá um jeito de colocar no site também. Acho que vai dar tudo certo. Tá bom? E olha, pessoal, eu treinei para poder fazer essas apresentações, aparecer tudo aí bonitinho para vocês, mas infelizmente fico devendo essa daí, tá? Espero que isso não prejudique vocês, que vocês consigam recuperar tudo aí. Muito obrigada a todos, espero que todos tenham uma boa noite
E se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? A gente pode ainda estar esclarecendo as dúvidas aí de vocês. Durante a semana também, se vocês tiverem, no momento que estiverem montando o orçamento, tiverem alguma dúvida, podem me chamar também. Vou até deixar disponibilizado aqui o número do meu WhatsApp, que eu consigo atender mais rápido, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Tá aí. Qualquer coisa, podem mandar o WhatsApp aí, a gente vai conversando, para vocês ficarem motivados aí o suficiente a fazer todas as tarefinhas, tá bom? Ah, lista de presença, meu Deus, tem ela, a minha tia falou dela. Tem sim, peraí que eu vou disponibilizar. Lista de presença. Só um minutinho. Só um minutinho que eu estou pegando a lista de presença. Enquanto eu pego ela aqui, eu vou finalizar a gravação aqui, tá bom? Muito obrigada e boa noite.